Olá, boa noite a todos. 19 horas e 30 minutos, hoje quarta-feira. Vamos mais uma vez fazer a leitura do livro aqui no nosso canal Espiritismo com Cristo e contamos com a presença do nosso público aí. Espero que vocês estejam assim acompanhando e realmente ansioso por mais conhecimento. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Débora. Seja bem-vinda, Débora. Uma boa noite. Olá, queridos amigos. Mais uma vez aqui, é sempre um grande prazer. Depois de uma semana ausente, estamos aqui novamente. É isso aí, faz parte. Às vezes tem algumas coisas que nos impedem de chegar até aqui, alguns compromissos, mas a gente sempre vai dando aí o segmento. Então vamos falando para vocês que vocês podem sempre compartilhar com um amigo, vocês podem sempre fazer a diferença na vida de alguém. Talvez alguma palavra que a gente fale aqui toque o coração de alguém. Alguém pode estar precisando. Então vamos fazer com que mais pessoas possam assim conseguir acessar isso. Faça a sua inscrição no canal, dê o seu like, dê o seu joinha, dê a sua opinião, para a gente poder aqui ir melhorando os nossos conteúdos e melhorando assim, né, e esclarecendo cada vez mais. Estamos aprendendo juntos e isso é muito importante para nós, porque como estamos aqui transmitindo até você, o que nós queremos é cada vez te entregar um conteúdo de mais valor ainda. Isso. É ou não é, Débora? Com certeza. Então, e nós somos trabalhadores de onde? Do Centro Espírita Cristão, em Carapicuíba. E estamos aqui no Estúdio Shift, localizado na Grande Aviana, que nos recebe aqui semanalmente, nos cede esse espaço maravilhoso aqui na Grande, um espaço muito bonito, que fica em meio a muitas árvores, um espaço que você pode realizar o seu evento, realizar aqui o seu podcast. Você vai ser muito recebido pela figura aqui do nosso querido Wagner. Vem conhecer quando você tiver a oportunidade, né? E a gente está aqui sempre. Vem conhecer também nosso espaço, nosso centro, né? Se você estiver passando por alguma questão, precisar de um apoio, de uma ajuda, vem até a nossa casa para conversar com os nossos trabalhadores, né? Você vai ser bem recebido, buscar aqui uma palavra de conforto dentro do nosso evangelho, né? A gente está sempre muito bem disposto a receber você. Se você quiser também, nós temos os trabalhos, né, de psicografia, os cursos, os passes, os tratamentos médicos. Nossa casa oferece muitos trabalhos voltados para aquele que precisa. É isso aí, o trabalho ele não cessa, ele não para, nós estamos sempre aí trabalhando em pró de todos os irmãos, para que todos possam assim usufruir e estar se sentindo cada vez melhor. Às vezes, como a Débora disse, se você sente que, né, precisa de algo que possa assim acrescentar para você, você às vezes sente algum incômodo e que você sabe que está vindo do plano espiritual, pode ir até o centro espírita e ele vai te mostrar assim o melhor caminho para que você aprenda a lidar com isso de uma forma tranquila, de uma forma boa, não como a maioria às vezes acha que está incomodando, que está atrapalhando e que tem que expulsar aquele espírito, tem que... Não, nós temos que trazer a luz, trazer aquele irmão a um conhecimento que ele possa assim seguir a sua vida, a sua trajetória. Ele simplesmente é como nós, ele tem a vida, ele simplesmente perdeu a existência. O corpo não existe mais, mas ele continua, e se ele não se desapegar daqui, da matéria, da onde ele imagina
ainda que está vivendo, nesse fluido que ele imagina que então ele vai ficar aqui e tentando, de uma forma ou de outra, viver isso, mas ele vai conseguir viver só quando ele está ali junto com uma outra pessoa, porque é o mesmo fluido aqui, o fluido animal, e ele ainda não entendeu. Então, a nossa função é explicar tanto para quem está aqui encarnado, tanto para quanto o irmão que está desencarnado, orientando os dois, deixando tudo muito bem claro, cada um segue a sua vida e descobrem coisas que eles nunca imaginaram, que realmente existe um corpo, mas acima de tudo existe uma vida eterna. Então, uma existência ou várias existências, mas a vida é uma só e ela continua. Então, pode nos procurar, que estamos à disposição. É isso aí. Agora, vamos pedir para a Débora fazer aqui a nossa oração inicial da leitura, porque sempre quando iniciamos uma leitura, vamos assim fazendo uma oração como uma organização aqui da atmosfera, para que a gente possa fazer essa leitura com um bom entendimento, com paz, com tranquilidade e que, acima de tudo, um bom entendimento. É importante lembrar que isso também é um trabalho espírita, isso também é um momento espírita dentro do seu lar. Se você estiver no trabalho, dentro do seu trabalho, estiver no carro, então isso também vai levar iluminação, né? Isso também vai iluminar aonde você estiver e iluminar tudo à sua volta. Então, neste momento, fechando os olhos, imaginando a figura serena do Cristo, imagine ele irradiando luz em tudo à sua volta, em todos os ambientes da sua casa, essa luz atingindo os seus familiares e iluminando, livrando toda a escuridão dos ambientes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Então, dando seguimento aqui, na semana passada nós terminamos pensamento e saúde, e agora vamos em posição do espírito depois de desencarnado. Os pensamentos que habitualmente mantemos enquanto encarnados determinarão nossa posição no mundo espiritual depois que desencarnarmos. As faixas mentais são também regiões do mundo espiritual. Assim, as faixas de pensamentos glorificados e raciocinados formam as zonas luminosas, onde gravitam as esferas espirituais felizes. As faixas de pensamentos inferiores constituem regiões sombrias e trevosas, nas quais falta a luz e sobra o sofrimento. Se durante nosso tempo de encarnados estivermos constantemente sintonizados com as faixas luminosas, ao desencarnarmos, ascenderemos as esferas de luz e de felicidade. Ao contrário, se durante nossa permanência no corpo físico ligarmos-nos às esferas escuras, ao desencarnarmos, seremos envolvidos por trevas e sofrimentos. E os atos? Poderá o leitor perguntar-nos. Não falamos aqui de atos, senão de pensamentos, porque o pensamento esteve presente na base de todos os nossos atos. E se o indivíduo esteve em permanente sintonização mental com as faixas luminosas, forçosamente seus atos foram raciocinados ou glorificados. E se manteve assíduo o contato mental com as faixas escuras, logicamente seus atos não o recomendarão muito, porque é impossível pensar-se no bem e praticar o mal, e vice-versa. Nossa vida na Terra molda-se de conformidade com nossos pensamentos, aos quais, por sua vez, plasmam-se segundo nossos desejos,
consubstanciando-se por fim em atos. O espírito desencarnado precisa controlar muito bem os seus pensamentos, porque no mundo espiritual, não havendo a barreira da matéria como aqui na Terra, é o pensamento que impulsiona o espírito. Assim sendo, é muito importante que nós nos habituemos desde já a mantermos um bom controle de pensamentos, para que não sejamos uns torturadores mentais ao deixarmos o corpo físico. E não só por isso, como também para prepararmos nosso futuro. Porque se levarmos conosco uma bagagem dessa natureza, isto é, de pensamentos descontrolados, dificilmente a modificaremos para melhor. E quando reencarnarmos, voltaremos com as mesmas tendências péssimas e dificuldades agravadas, uma vez que nada do passado foi corrigido, trilhando nossa vida mental os mesmos desvios antigos. Resumindo, diremos que durante nossa permanência na Terra estamos simplesmente sintonizados com as faixas mentais. Porém, quando desencarnarmos, passaremos a viver na zona correspondente à faixa mental com a qual estávamos sintonizados. E se nós nos dirigirmos para as zonas escuras ou de trevas, teremos de sofrer longo, doloroso e laborioso período de reajustamento mental, antes que possamos divisar a luz. Ou seja, de nada adianta a gente ter atos bons se nossos pensamentos continuarem, impuros, de baixa vibração, maléficos ou de tudo que for de ruim. A base, você vê como que é interessante, a base é o pensamento, porque o pensamento ele pode ser 5% e 95% é as ações, por isso que se pergunta sobre as ações, mas não há uma ação impensada, toda ação vem um pensamento antes. Se o pensamento é 5%, ele é a base. Mas não acontece os outros 95%, que é realmente a ação, se não houver um pensamento. Aonde está esse pensamento? Está em pensamentos raciocinados, pensamentos glorificados ou inferiores. Então, pensamentos inferiores, nós vamos estar sempre com palavras pejorativas, nós vamos estar sempre com coisas que são realmente ruins. E nós vamos trabalhar em cima disso, porque a partir do que pensamos, vamos agir dessa forma. Vamos querer tirar o que é do outro, vamos querer enganar, vamos querer sempre fugir à lei, porque o pensamento ruim e negativo, ele é sempre para isso. Sim. Agora, quando nós estamos com o pensamento raciocinados, nós estruturamos a nossa vida aqui, porque nós precisamos trabalhar em cima do que nós vamos precisar no momento da encarnação. Então nós precisamos de um lar, nós precisamos de alimentos, nós precisamos de uma série de coisas que vai ter que ter raciocínio lógico para que isso seja assim feito e tenha a base do seu sustento aqui. Então você vai precisar dessa parte física e os pensamentos glorificados vão levar você para que você faça o polimento assim no seu espírito. Sim. Aonde você vai lá encontrar boas palavras, você vai encontrar o consolo, você vai encontrar bons pensamentos para que você leve para as outras pessoas, as que estão em volta. Por quê? Porque você vai ter pensamentos e esses pensamentos vão levar as suas ações à sua volta. Então eu vou agir para ajudar aquele irmão e não para atrapalhar, não para tirar o que ele tem. Então, essa explicação dessa lição, ela é muito importante porque ela vem com um resumo
de várias outras coisas, mas que se você entender essa parte, você vai ver que a sua faixa mental, ela precisa ser muito vigiada, muito cuidada, para que você não entre em partes que você realmente vai se prejudicar e, acima de tudo, desencarnando, você vai se manter nessa mesma vibração e aonde você se encontrar, aquele sofrimento que já era aqui árduo, lá vai continuar. E aí você sofrer em vida, em matéria e sofrer em espírito, porque a matéria é para que você possa levar mais conhecimento ao espírito, para que o espírito possa assim se elevar no seu grau e ele possa assim, quando você deixar esse corpo terreno, você chegar em momentos que você vai entender que valeu a pena toda essa encarnação, porque a lição foi dada ao espírito e foi aproveitada dentro de uma linha que você realmente raciocinou, cuidou das suas coisas materiais, a sua vida foi boa. Sim. Você, pensamentos glorificados, você cuidou de você e de todos e, acima de tudo, cuidou da sua espiritualidade. Só então, fazer um... você tá livre porque você cumpriu aquilo que precisava cumprir. E se você não entendeu isso, você vai ter que repetir, 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 repetir. Então essa não é a nossa intenção. Fazer um adendo, né? Só para lembrarmos, os pensamentos glorificados geram as ações e os trabalhos nobres que beneficiam a família, a pátria e a humanidade, constituem uma fortaleza moral que nos guarda contra as investidas do mal. Pensamentos raciocinados são aqueles que emitimos pelo desejo de bem, cumprirmos nossas obrigações diárias. Podemos tomar como pensamentos raciocinados todos aqueles que nos compelem a tratar da parte material da nossa terra, a saber, pensamento de trabalho, de conforto, de progresso material, de ganhos demais que se relacionem com a parte material de nossa vida, sempre que baseados na honestidade. E pensamentos inferiores são aqueles que nascem em nossa mente, oriundos das paixões e vícios que alimentamos. E eis alguns deles, os pensamentos de ódio, de inveja, de ironia, de raiva, de ira e outros mais, né? Então, é bom a gente fazer um lembrete, porque essa questão dos pensamentos, ela é muito importante, né? E elas vão permear aí toda a nossa existência até depois da nossa desencarne, né? E a gente tem falado muito... É a muito, preparação, né, para o desencarne, exatamente. Né? E a gente tem falado muito sobre isso, né? Então, os pensamentos glorificados, né, eles são causa primária de tudo aquilo que a gente pensa, né? E são os pensamentos que realmente eles vão... são a origem do sentimento de fraternidade irrestrita. Então, quando a gente fala de sentimento, né, dos pensamentos glorificados, são aqueles os mais importantes, né? Que te livram do mal, né? Que não deixa se abater sobre você aquela outra energia que quer esse combate. Então, por isso que o apóstolo Paulo disse: combati um bom combate. Por quê? Porque mesmo ela querendo se abater, ele se manteve firme ali e não mudou o seu pensamento. Sim. Então. Eu estava procurando essa parte aqui, ó. Quando emitimos pensamentos glorificados, sintonizamos com a faixa esplendorosa. Quando emitimos pensamentos raciocinados, sintonizamos-nos com a faixa luminosa. E quando emitimos pensamentos inferiores, sintonizamos-nos com a faixa escura. Quer dizer, a ideia é tudo aquilo que nos remete à luz. A gente vibra a luz, a gente vibra alto. E quando a gente vibra alto, a gente tem pensamentos bons,
tem pensamentos racionais, glorificados, né? Muitas vezes as pessoas cometem atos bons, mas na verdade é que por trás daquele, né, daquele ato tem aquele pensamento de ganho, de soberba, né, de querer ganhar, levar vantagem em tudo. Então aquilo não é bom. A pessoa, apesar de estar cometendo, né, estar fazendo um ato bom, o pensamento, né, ele está ligado a uma faixa inferior. Porque ela às vezes está fazendo coisas ali, mas que está tirando proveitos de formas que não esconde, né? O pensamento acaba por não esconder. Porque ela pode estar fazendo algo bom, mas ela está vibrando em outra faixa. E entender que nada fica encoberto. Então, não é a relação entre você e um outro irmão. É a relação entre você e a sua própria existência. Porque você existe para cuidar de você, para vigiar você, para sentir você, para você ver e aprovar ou não o seu crescimento, o seu entendimento. Eu entendi? Será que eu entendi mesmo? Estou crescendo? Será que estou crescendo mesmo? Será que estou dando os passos no sentido correto? Então, essas ideias e esses questionamentos precisam existir entre você e você mesmo. Por quê? Porque a subida é degrau por degrau. E esses degraus, quem vai ter que galgar é você. E não adianta você achar que existe um Deus e por existir esse Deus, ele vai fazer tudo por você. Porque existe o nosso irmão Cristo que foi crucificado e que ele vai também ser aquele que já fez tudo por nós. Não, tudo por nós. Se nós tivéssemos tudo pronto, nós nem precisaríamos estar aqui. Nós estamos trabalhando no sentido da evolução e da melhora original, própria, para cada ser. Cristo, quando veio aqui, fez assim a sua passagem, ensinou para nós como realmente deveríamos nos conduzir, porque antes de Cristo ainda não tinha tido assim essa exemplificação. Eles estavam como sociedade mostrando cada um querendo assim a sua vontade, a sua conveniência. E quando Cristo veio, mesmo nos meios religiosos, principalmente nos meios religiosos, a distorção era muito grande. Então, quando Cristo foi enviado, ele foi para mostrar o que realmente cada um precisa entender para poder fazer e como cada um deveria agir. Depois que Cristo veio, deixou tudo para nós, mas ele não fez tudo para nós. Ele simplesmente nos mostrou como devemos nos conduzir. Agora aqui nós vamos ter que trabalhar para isso. Nós automaticamente temos as más tendências. Por quê? Porque a carne, ela é uma parte ainda que está cru. Precisa ser apurado, precisa ser trabalhado. Quando eu digo a carne, é essa nossa existência material. Nós temos a tendência a querer os prazeres da vida, a querer todos os tipos de prazeres, desde vícios menores até vícios maiores, aquilo que os nossos olhos podem ver. Então nós vamos assim nos encantar com muitas coisas, com muitas palavras, com muitas facilidades, mas vamos entender assim realmente se é o nosso caminho, se é aquilo que precisamos, se é aquilo que realmente desejamos, ou nós estamos deixando nossos desejos para trás. Porque todos os irmãos, eles desejam a luz e não as trevas. E quando chega nas trevas,
é nítido. Lembra-se do Pai e lembra-se de tudo. Por quê? Um forte impacto emocional. Mas antes já se lembrava também, mas só que não deixava, porque as facilidades, os prazeres, tudo isso era mais forte. Talvez não. Talvez não era mais forte, mas era mais fácil, né? Era mais acessível e era aquilo que você achava que deveria fazer no momento. Então, mas só que nós temos que entender qual é a nossa responsabilidade e vamos cumprir com a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade simplesmente é não participar disso. Ah, mas eu vou deixar. Não, fica tranquilo. Você vai encontrar prazeres e prazeres muito maiores em coisas que realmente eleva a alma enquanto encarnado e eleva o espírito quando não tem mais o corpo. E aí você vai chegar em faixas luminosas, faixas esplendorosas, você vai chegar em faixas que você nunca imaginou e que você vai receber assim, ali, um tratamento, um sentimento, um prazer tão grande, tão enorme de estar ali, que você vai sentir que todo aquele trabalho que você teve com você mesmo, aquela vigilância diária que você teve com você mesmo, para que não deixe com que as coisas te levem para outros rumos, valeu a pena. Era um trabalho assim, que tinha que ser firme, tinha que ser todos os dias, tinha que ser todas as horas, tinha que ser todos os momentos. Então não teve descanso. Mas agora você pode descansar em Deus. Você pode descansar nos prazeres de estar ali, num lugar onde os mundos são mais felizes, aonde as pessoas já passaram dessa fase, então elas não têm esses maus pensamentos, esses maus sentimentos, não tem essa enganação. Simplesmente um se alegra com a felicidade do outro. Pensar que não adianta só agir. A gente tem que pensar e agir conforme os nossos pensamentos, né? E todas as nossas atitudes têm que ser conforme a base, pensando em como Cristo agiria, né? Acho que essa é a grande lição. A gente viver e pensar como os ensinamentos que o Cristo nos deixou. Isso é o mais importante de tudo. Na dúvida, eu sempre digo, o que Jesus faria? E deixar o mais perto disso, né? Uma vez uma pessoa falou para mim assim, não adianta você agir, né? Por exemplo, uma coisa que, e eu falo isso para todas as pessoas, não dá para você agir dentro da igreja, do templo, né? Da casa de oração, do centro, de uma forma, né? E fora da casa, de outra forma. Você tem que ser a mesma pessoa. Porque muitas vezes as pessoas fazem isso de formas distintas, né? Se você é bom dentro da igreja, do centro, você tem que ser bom fora. Se você consegue manter o padrão de pensamento bom dentro do centro, você tem que manter esse padrão de pensamento fora. Em todos os lugares, né? Você tem que ser um em qualquer lugar. Você tem que ser o mesmo em qualquer lugar. Porque isso diz muito sobre você mesmo. É isso. Então, é isso aí. Então, entendido a lição, entendido tudo o que nós realmente queríamos passar, a nossa
faixa mental, ela nos conduzirá. Então, você está indo para o seu trabalho, aparece uma dificuldade no caminho, se a sua faixa mental estiver elevada, vai haver uma solução muito rápido, que vai se encaixar com tudo e que vai dar certo e que você vai chegar. Se você está no seu trabalho e tem uma dificuldade, também, se você estiver na faixa luminosa, você vai conseguir também desvencilhar daqueles problemas que vêm acontecer. Então, nós simplesmente precisamos vigiar os nossos pensamentos, para que a gente tenha bons sentimentos e boas ações. Cabe a cada um cuidar disso, como se estivesse cuidando de um cristal. Algo muito valioso para que isso não se quebre. É isso aí, estamos chegando no final, hein? Logo mais chegaremos aqui às últimas páginas e nos guardam grandes capítulos ainda para o final. É isso aí. Então vamos agradecer aqui hoje por estarmos aqui, por conseguirmos passar aí toda essa lição, que aprendemos muito com tudo isso, reforçamos tudo o que precisamos reforçar em nós mesmos, somos os primeiros a receber as lições aqui, porque nós estamos aqui empenhados, estamos fazendo, então essas lições são diretamente para nós e estendemos aos nossos irmãos, porque hoje temos essa tecnologia, temos aqui o Estúdio Shift, temos como compartilhar com todos vocês, agradecendo a Deus e a Cristo e os irmãos de luz e todos os trabalhadores e todos os homens de boa vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrar-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. É isso aí. Obrigado e espero que a sua semana seja assim esplendorosa. E lembrando que no domingo, dia 17 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, no Centro de Eventos de Barueri, nós teremos o 3º Encontro Cultural Espírita. Vai ser um encontro regional, gratuito, com barraca de alimentação, palestras, músicas ao vivo, coral. Vai ser um grande evento. Venha prestigiar, você que é espírita. É muito importante a sua visita para levar a doutrina, né, para todas as pessoas. Até mais. É isso aí, até semana que vem.